Fala pessoal, tudo bem? Luana Marino aqui para a gente falar um pouquinho sobre toda essa história envolvendo Max Verstappen e Mercedes, porque é claro que esse assunto foi a principal pauta lá no dia de imprensa em Silverstone, na quinta-feira. É um dia dedicado às entrevistas dos pilotos, chefes de equipe. Então esse tema foi muito abordado, tanto ali do lado da Red Bull, Max Verstappen, como também do lado da Mercedes e principalmente o George Russell, que é uma das peças centrais aí em toda essa história. Afinal de contas, ele ainda não renovou o contrato com a Mercedes, mas olha, ele deu uma declaração no mínimo curiosa na coletiva de imprensa ao dizer que ele não vai a lugar nenhum e que não importa quem será o companheiro de equipe dele no ano que vem. Como assim, Russell? Claro que a gente sabe muito bem que isso nada mais é do que uma tática para o Russell tirar de cima dele também esses holofotes. A vaga em questão é a vaga dele, ele que está com um contrato aí ainda para ser definido, mas isso nos levou a pensar o que seria de uma dupla na Fórmula 1, Max Verstappen e George Russell. São dois pilotos muito combativos, são dois pilotos que sempre se estranham na pista. Não é de hoje que a gente já teve situações envolvendo o Verstappen e o Russell, com trocas de farpas, com roda-roda, sempre sobra ali um toque para cá, um chega para lá. Tanto que o Verstappen lá na Espanha chegou ali no limite das punições, né, no limite da pontuação de pontos na superlicença, num lance envolvendo o George Russell. É aquele momento que o Verstappen vai ultrapassar o Russell, aí escapa, depois a Red Bull fala para ele devolver posição, enfim. Sempre tem o Russell ali na jogada. Mas são dois pilotos muito fortes, são dois pilotos que não se dão por vencidos. E definitivamente só tem uma equipe no grid que de fato aceitaria Russell e Verstappen como companheiros de equipe. E é a Mercedes chefiada pelo Toto Wolff, é a Mercedes que teve Lewis Hamilton e Nico Rosberg naquela temporada de 2016, que implodiu quase a equipe, mas era uma época completamente diferente. Claro, a Mercedes era o carro dominante ali naquela chegada da era híbrida, então foi um campeonato muito ferrenho entre esses dois, e eles brigaram mesmo, não só na pista como fora também. A amizade ali acabou, mas o Toto Wolff acabou deixando, de certa forma, essa briga correr. A Red Bull é uma equipe que não sinaliza dessa forma, ela não quer um piloto ali para poder criar atrito com o Verstappen, tanto que no ano passado, quando ela tinha a possibilidade de ter, por exemplo, um Carlos Sainz, que é um piloto muito forte, que é um piloto muito técnico, para formar dupla com o Verstappen, ela disse não. Ela preferiu trazer o Liam Lawson, e a gente viu no que deu, né? Agora é o Yuki Tsunoda aí também que não corresponde. A Ferrari, por sua vez, também não tem essa política. A Ferrari sempre determina muito bem quem é primeiro piloto, quem é segundo piloto. E a McLaren, por mais que as regras papaias digam que eles têm liberdade para brigar, deu para ver na Áustria ali, depois que o Oscar Piastri foi tentar ultrapassar o Lando Norris e teve contato, que também não é bem assim, né? A McLaren também muito fechada, qualquer tipo de disputa que possa causar atrito entre os dois. Então também é uma briga que ela é liberada, porém até a página 2. A Mercedes, eu acho que já seria completamente diferente, seria muito interessante, como o próprio Lewis Hamilton, quem diria, Hamilton dizendo que recomendaria o Verstappen para a Mercedes, porque ele tem muita curiosidade em ver como seria isso. Confesso que também teria muita curiosidade de ver como seria Max Verstappen na Mercedes, e mais ainda se fosse o George Russell, o companheiro de equipe do tetracampeão. Mas eu quero saber o que vocês acham, se vocês concordam que só na Mercedes seria capaz dessa dupla existir, né? Verstappen e Russell. Me conta aí. Vou ficando por aqui e até a próxima.